Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler em São João, capítulo 1. São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pai Celestial, nós agora se aproximamos de uma forma inteiramente íntegra da Sua palavra, para podermos, Senhor, ouvir-te a Sua voz. Como sempre já temos ouvido e queremos ouvir mais. Que o Senhor nos concede a Tua graça e dê-nos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. Agora os diáconos estão aí para vos servir. Precisar de água? Os diáconos te dão água aí, leva aí no copo, para não ficar sem aquele mutuamento, né? Um está sentado lá no meio do banco, levanta outro e aquela coisa toda, não é mesmo? Para manter-se a ordem da igreja, ficar sentados, a menos que você tenha problema, né? Está com problema aí, você faça, não tem problema. Se você tem problema, tem que fazer, então faça, não tem problema. Isso é verdade, correto? Muito bem. Irmãos, nós já sabemos disso daqui, nós já ouvimos muito a respeito disto, mas nós já ouvimos assim, os pedaços, já ouvimos os pedacinhos. Eu quero hoje dar um início a essa palestra, eu quero falar sobre o que é Deus. O que é Deus? Então hoje, aí o mundo religioso, eles dividem Deus em 3 partes. Faz o Pai um Deus, o Filho outro Deus, e o Espírito Santo outro Deus. E eles juntam e chamam os 3 deuses distintos da suposta, da Santíssima, da Trindade. Então isto é inescriturístico. Não há isto para confirmar-se nas Escrituras. Se nós dividirmos e falar que Deus é 3 pessoas distintas, como eles chamam, já quebramos o primeiro mandamento. O primeiro mandamento já é destruído ali, onde Deus disse: ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus, e fora de mim não há outro Deus. Isto é a verdade. Então nós não podemos crer como não cremos, claro, mas às vezes o diabo, quando ele não te arrasta para o buraco, ele te empurra. Ele não quer ver você fora do buraco. Então aqui a Bíblia disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é palavra. Verbo é palavra. Antes que houvessem uma coisa assim semelhante à palavra, então nós poderemos ver que era a eternidade, não é isso? A eternidade. Você pode ver que a escritura que nós lemos está dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vejam bem. Então antes, no princípio, diz que estamos falando, era
eternidade. O que é o eterno? É aquele que nunca principiou, também nunca terá fim. Esse é o eterno. Então ele, sabendo disto, que haveria um princípio, ele sendo esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele saberia que haveria um princípio. E aí então, ele propôs para cada um de nós esse posicionamento de sua vontade perfeita, para que nós pudéssemos chegar aonde nós chegamos. Eu queria achar aqui, eu guardei aqui, mas eu queria achar aqui o gráfico. Eu pus esse gráfico aqui na Bíblia. Eu não estou achando ele. Então, antes de tudo, ele sendo esse Deus eterno, o que você pensaria sobre a eternidade? A eternidade é a que nunca teve princípio e nunca teve fim. Então esse infinito que nós podemos olhar, esse universo, esse universo que nós podemos olhar e ver, parece um vazio, não existe nada, de fato, porque ele disse assim, que no princípio criou Deus os céus, a terra e os mares, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então nós vamos observar que esse infinito que nós olhamos aí é um vazio, não existe nada, mas lá estava Deus. Ele estava lá nesse vazio que você olha aí, essa via branca, lacta. O amor ágape. Deus é o amor ágape. Nós podemos observar, o Mombrana, ele faz menção disso daqui nessa mensagem, pergunta e resposta sobre Gênesis. No parágrafo 11, ele diz bem assim, tem um formoso quadro em minha mente agora. Esse é o profeta falando. Quando eu vejo essas palavras do irmão Brana assim, eu vejo o irmão Brana vendo tudo. Ele está vendo tudo. Se você puder ter uma pequena viagem comigo, vejam bem, uma pequena viagem comigo. Agora, que tamanho vai ser essa viagem? Olha que tamanho que é essa viagem, você só pode fazer pela fé, pela uma visão do Espírito. Creio que já tenho falado sobre isto antes, mas quero trazê-los ao lugar onde vocês estejam certos de vê-lo. Então tem que ser uma coisa que o profeta, ele quer que todos vejam, na verdade, esta visão, esse conhecimento, e tenha essa revelação, porque a palavra revelação é tirar o véu, é mostrar claro. Eu creio, se você não tem assim, vamos dizer, aquela habilidade para mostrar para as pessoas em palavras, mas você tem uma habilidade dada por Deus no seu espírito para poder ver. Você entendeu? Você diz assim, eu não posso te falar o que é, mas eu creio. Eu aceito e estou pronto a praticar aquilo.
porque nem todos têm essa habilidade de falar. Então ele está dizendo, certo de vê-lo. Agora, vamos ter uma pequena viagem. Vamos voltar aos próprios por alguns instantes. Vejam bem, ao princípio, quero dizer. Ao princípio, por alguns instantes. Agora, não pense no calor que está fazendo, de fato, né? Eu estou suando aqui. Não pense no calor que está fazendo. Mantenhamos nossas mentes no que vamos falar e pensar. Vamos voltar, ó a viagem que ele quer que nós façamos. Vamos voltar a 100 milhões de anos antes que houvesse uma estrela, lua ou coisa alguma no mundo. Como eu disse, é um vazio. Esse infinito é uma via branca láctea. Não há nada, não há ar, não havia nada, não havia ar. Não havia nenhum átomo, porque não havia nenhum ar para criar um átomo. Não havia nada, porque se houvesse, teria estrela, teria lua, teria tudo. Mas não tinha nada. Era um vazio. Entendeu? Ele dizendo, agora houve um tempo quando não havia nada aqui. Tudo era eternidade. Bem, se era eternidade, então era quem? Deus. Esta palavra eternidade, ela só é atribuída a um. E este é Deus. Ele é chamado potencialmente Deus, mas ele não era Deus. Ele é o Espírito eterno, não é mesmo? O Espírito eterno. Agora ele era potencialmente Deus. Ou seja, a eternidade. Toda essa eternidade era Deus. Ele estava ali no princípio. E agora aproximamos-nos aqui, à beira desse corrimão, e olhemos e vejamos esta coisa acontecerem. Esse corrimão que o irmão Branham chama é a fé. Não é outra coisa não, não é um corrimão que você pega. Não, é a fé. É através dela que você vai ver isso daqui. Porque isso aqui está além da mente humana. A mente humana nunca conseguirá desenhar o que é isto. Por mais que a gente procura mostrar, ainda assim, não chegaremos ainda, nem mesmo talvez, 1/100º do que é. Mas só para podermos termos uma ideia, para que assim então nós possamos estar conscientes e sabedor com aquela convicção que nós temos como uma âncora no interior do nosso véu, que é a revelação, Cristo. Você entendeu? Ouça isso. O parágrafo 12. Agora, nenhum homem jamais viu o Pai. Ele é espírito. Espírito não tem carne. Espírito não tem osso. Não tem sangue. O espírito é invisível. Ele está aqui. Você diz, cadê? Eu não estou vendo. Cadê ele? Mas ele está aqui. Ele não pode falhar, ele não mente. Ele disse, aonde estiver, diz a minha palavra, ali estou. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Não é mesmo? Agora esse Espírito eterno, nós vamos observar que não existia nada, só Ele. Mas dele surgiu uma pequena luz. Uma pequena luz. Um halo. Uma luz branca.
que é chamado pelos eruditos, os leitores da Bíblia, eles chamam de Logos. Logos. É isso daqui, ó, que nós ouvimos aqui, ó. Tá vendo? Logos. Que é Filho de Deus. Que é o próprio Deus. Tá lá, ó. Logos é uma teofania. Teofania é um corpo que não come e nem bebe, mas é um corpo. É uma teofania. Logos é uma teofania na forma de um corpo humano. Então ele está aqui, mas eu não vejo. Mas ele está aqui. Você entendeu? Ele é um corpo celestial. Para nós ver ele, nós temos que ser tirados por Deus deste véu. Esse véu humano, que é os seus olhos naturais. Só Deus pode fazer isso. Então o que atrapalha nós ver esse corpo teofânico é o véu. Mas ele está aqui. Ele é um corpo. Então nós vamos prosseguindo. Nenhum homem pode ver Deus na forma corporal. Porque Deus não está na forma corporal. Deus é um espírito, vê, certo? Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse fez conhecer. Que é São João 1, o verso 18, né? Verso 18. Agora, note, não havia nada, nada mesmo, somente o espaço. Não havia luz, nem trevas, nada. Simplesmente o parecer era nada. Mas ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, o qual cobria todo o espaço de todos os lugares, o tempo todo. Jesus, como ele disse, ele era de eternidade a eternidade, ele é o princípio da criação, esse é Deus. Não se podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, nada, nem ar, nada. Todavia, Deus estava lá. Este era Deus. Agora, vamos observar alguns minutos e depois de algum tempo, ninguém jamais viu. Ninguém jamais viu. Correto? Ele era invisível. Agora, por que nós estamos estudando isso aqui? Ora, por que é que nós estamos? É uma pergunta. Nós somos o quê? O que nós somos dele? Nós somos filhos. Todos os verdadeiros filhos de Deus, eles gostam de ver o Pai. Todos os filhos gostam de ver o Pai, conhecer o Pai. Quando um filho nasce de um pai, gerado de um pai, que ele nasce, quando ele começa a se desbrochar, ele começa a se apegar àquele pai, porque ele passa a conhecer o seu pai. É um novo mundo para ele, não é mesmo? Agora, quando você passa a ter a revelação dada por Deus, nada mais te interessa. Você fica tão influenciado por aquilo que você quer mais dele.
E a nossa estrutura, irmãos, como filhos de Deus, a nossa estrutura é para mergulhar nas profundezas da sabedoria divina. Porque na verdade Deus, Ele é o Jeová Águia. E o Jeová Águia, Ele produziu as suas águiazinhas. E as suas águiazinhas têm a mesma estrutura que Ele tem. Ele chamou os seus profetas de águias. Por que Ele chamou os profetas de águias? Porque a águia, ela é um pássaro especial. Ela é diferente de todos os pássaros. A águia. A característica de uma águia, ela é inteiramente especial. Até as penas da águia, ela é uma pena firme, bem segura nela. Por quê? Porque a águia, ela voa muito alto. A águia, ela tem condição de voar às alturas dos céus, que você perde de vista até com um binóculo de alcance. É a estrutura de uma águia, e a águia, ela não se perde, porque a sua visão é aguda. A visão de uma águia é isto: quanto mais ela sobe, mais ela pode enxergar embaixo. E isso lhe controla, lhe estabiliza na atmosfera a visão que ela tem. Quando ela quer pegar a sua presa, ela não fica aqui embaixo, não. Ela sobe. Quanto mais ela sobe, mais ela pode ver um catitinha desse tamanho, um ratinho. Só a águia faz isso. E mais nenhum outro pássaro. O falcão, se for fazer, ele se desintegra no ar. Urubu, se for fazer, ele se desintegra. A águia não. A águia tem duas asas grandes e poderosas, e tem um bico afiado. Correto? E tem as suas garras já feita para pegar sua presa. E quanto mais ela sobe, mais ela fica estabilizada. Já os outros pássaros não fazem isto. Então Mombrana diz: por que isso? Por que que Deus comparou seus profetas como águia? É porque os profetas de Deus, Deus deu para eles uma sabedoria profética e uma visão profética, onde eles podem predizer o futuro 50, 100, 400, 800, 1000 anos pela frente, que vai acontecer. Que é aquilo? A visão de Deus, do Jeová Águia. Agora, esta mensagem que nós cremos de um profeta, quando nós recebemos essa mensagem desse profeta, então isso nos dá o quê? Uma característica de águia. Outro não pode ver o que você vê. É um mistério para eles. É um segredo. E no entanto você vê com toda segurança. Você agarra nisso pela fé. E você vê com os olhos. E pega com os sentidos da fé. Se assegura com o sentido da fé. Não é mesmo? Aí então ninguém diz assim, eles dizem assim: mas eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo isso. Mas eu estou.
E não precisa ser mistério, segredo, o apocalipse, não precisa. Até mesmo um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo eles não vê. É um mistério para eles. A Bíblia está velada para eles, mas para os filhos de Deus ela é desvelada, não é mesmo? Então ele, vejam bem assim, notem então, agora eu estou no parágrafo 13, notem então, após um tempo, eu começo a ver uma pequena, isso é uma Brana falando pela fé, é os olhos da fé, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar, como um pequeno halo ou algo, e você somente poderia ver isto pelos olhos espirituais. Aleluia. Enquanto estamos olhando, toda a igreja agora, estamos parados junto a um enorme corrimão, como eu disse, espiritual. A águia está voando nas alturas, está vendo tudo, observando o que Deus está fazendo. E entraremos a essa pergunta aqui, vocês verão como. Ele o declara. Então, como eu disse, o Logos, o próprio Deus, esse halo branco foi chamado Logos, o Filho. Isso é o próprio Deus, não é um Deus menor, é o Espírito. Como era esse Espírito Santo? Esse Espírito Santo, ele era um corpo, claro que era uma teofania dentro dele mesmo. Você entendeu? Ele era, a essência dele é a sua natureza. A essência dele é a sua natureza. E quando ele falou a palavra, voz é Logos. Aquela voz que saiu dele é luz. É esse halo branco. Que formou-se o quê? Uma teofania, um corpo celestial. Ele é invisível porque ele é espiritual. Você não pode ver ele com os olhos nus. Agora mesmo ele está por aqui, está cheio de teofania, que o corpo teofânico. Você sabia disso? O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o temem. Cada filho de Deus tem um anjo ao seu lado. Esse anjo é uma teofania, irmão. É um ser angelical, mas ele é uma teofania. Você não vê ele. Ele é um anjo, ser angelical. Então, irmão Brana, quando ele estava lá dentro do seu quarto, dormindo, ele e o seu filho, Paul, então ele ouviu aquele barulho, e aquela luz focou no piso, e ali então aquela luz se transformou-se em um anjo. Em um anjo. Ele disse que aquele anjo era um corpo mais ou menos de 90 libras. Era um anjo forte. Era o anjo que estava todo o tempo com o irmão Brana. E aí ele, dentro do quarto, ele viu aquele anjo vindo pelo corredor, e ele escutando as pisadas dele, pum, 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 e chegou perto dele, era um homem. Quando aquele anjo chegou perto do irmão Brana, aquele anjo disse: não temas, eu sou enviado da parte de Deus. Quando ele ouviu a voz do anjo, ele conheceu a mesma voz que falava com ele desde pequenininho. É ele. Aí ele disse para o anjo assim: meu filho Billy pode ver? O anjo disse: pode. E meu irmão? Ele disse: não.
Aí ele acordou o Billy. Quando o Billy viu, Billy agarrou nas pernas do irmão Branham, com medo do anjo. E aí então o irmão Branham disse, não tenha medo. Ele é um anjo para o bem. E o anjo citou algumas escrituras para o irmão Branham e tudo mais. A mulher do poço. Joel capítulo 2. Citou várias escrituras. Ele conversou com o irmão Branham e citou várias escrituras para o irmão Branham. Esse anjo, ninguém vê ele. Entendeu? Esse halo branco, essa luz branca, ela saiu de quem? De Deus. Ela é o próprio Deus se manifestando-se em um corpo teofânio. Uma teofania. Foi o seu primeiro corpo que surge, é o corpo teofânico. Então, vamos prosseguir aqui. E agora, não há ninguém que tenha visto a Deus, e a próxima coisa que começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenaturais, é uma pequena e branca luz formando-se ali. O que é isto? Isto foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou ungido. Vocês lembram que aquela mulher lá do poço disse para Jesus? Os profetas disseram que quando o Messias viesse, um ser ungido, o Cristo, ele faria sinais. Ele disse, eu sou, mulher, eu que falo contigo. Ungido. Ou unção. Ou, como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isto era. Você tem uma ideia, nós temos uma ideia, o que é Deus? Vejam, isto era uma pequena luz movendo-se, apareceu, ele era a palavra de Deus. Por isso nós lemos São João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Era Deus. Vejam, e agora Deus, ele mesmo deu a luz a esse filho, no qual era antes mesmo que houvesse um átomo. Então a primeira luz que houve foi Jesus. Foi ele. Foi a primeira luz que houve. Não houve nenhuma luz antes. Foi ele. Quem era ele? O próprio Deus. Na forma de que? Um corpo teofânico. Por isso que os religiosos, eles ficam sem saber e dividem Deus em 3 partes. E põe o próprio Deus como um pai, e põe Jesus como outro Deus, um Deus menor, e põe o Espírito Santo como outro Deus. E como que se um tivesse dando ordem um para o outro para fazer isso, fazer aquilo outro. Você entendeu? Agora vamos prosseguindo aqui, a coisa ficando mais e mais quente, mais e mais profundo, isto é a verdade. Então vejam bem isto. Agora Deus, ele mesmo deu à luz a este filho, o qual era antes mesmo que houvesse um átomo. Quero dizer, antes que houvesse ar para fazer um átomo. Esse foi, vê? Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Vê? São João 17. Lá, no princípio. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo.
Aleluia. Aquele filho ali, você vai observar em São João 1, o verso 2 e 3, que ele diz: ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foi feita por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Que é o Filho, o próprio Deus, o Logos, que primeiramente ele veio na forma de uma teofania. Esse Espírito, Deus, criou o Logos, formou-se em Logos, ele se transformou-se em Logos, porém, ele nunca deixou de existir e ser um infinito. Nunca deixou. É como nós vimos aquela ilustração aqui. O seu filho, ele é o seu filho. Ele é uma parte sua. Ele tem o seu sangue. Ele tem a sua natureza. Ele é o seu filho. Então você chama João. O seu filho recebe o seu nome. Só que ele é o quê? Ele é um filho e você é o João. Não é isso? Ele não é o João. Ele é um João. Um João. Agora, você é o João. Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, que se transformou-se em um filho. Agora o seu filho existe, e você também existe. Ele tem duas orelhas igual você tem. Ele tem um nariz igual você tem. Ele tem as mãos, tem os membros dos pés. Ele é um homem perfeito. Ele se põe do seu lado. Está ali o seu filho e você do mesmo jeitinho. Você nunca deixou de existir. Mas no entanto, seu filho foi gerado de você. Ele tem o seu sangue. Ele tem a sua natureza. Ele tem a sua vida. Não é mesmo? Assim é o Espírito Santo, irmãos. Deus, ele fez esse Logos, foi chamado Filho. Ele continua do mesmo jeitinho. O próprio Deus continua do mesmo jeitinho, de eternidade a eternidade. Então vamos dizer assim, vamos chamar essa parte aqui, ó, toda essa parte branca aqui, ó, que existe, vamos chamar de infinito. De infinito. Não é mesmo? Vamos chamar de universo. O universo. Tudo isso daqui está Deus. Por isso que o profeta Jeremias, ele falou no capítulo 23, o verso 23: esconder-me-ia em esconderijo que eu não vejo. Não saiba que eu encho os céus e a terra? Não sou apenas Deus de perto, mas também de longe. Amém? Aí então você vai ver. Eu estava conversando hoje com os irmãos e falando, ó, por exemplo, quando Deus criou os céus e criou a terra, que a terra era sem forma e vazia, e havia uma treva sobre a face do abismo, e ela sem forma. Vamos dizer que ele formou aqui dali uma bola de gelo. A terra foi formada como uma bola de gelo. Ninguém via nada, só o gelo. Aí esse filho aqui, que é o Logos, que é o próprio Deus manifestado aqui, começou a falar a palavra e disse: haja luz. O irmão Branham mostra isso daqui de uma forma muito bonita e bela. Veja como ele disse assim, ó. Agora, em São João 1, ele disse: no princípio era o verbo. Quando, primeiro, o verbo era Deus, e o verbo fez-se carne e habitou entre nós, que é o Filho, o próprio Deus. Deus mesmo revelando-se, chegando a ser um ser humano. Um ser humano. Veja como ele o fez. Agora, lá no princípio, quando esse pequeno halo veio,
lá no princípio, porque foi quando Deus começou a formar o que ele primeiro formou. Ele formou-se a si mesmo. Ele formou-se a si mesmo. Essa luz branca saiu dele, que foi chamado o Filho. E ali aquele Filho, vejam bem, não podemos ver nada, todavia, olha, a não ser pelos olhos sobrenaturais, é que podemos ver um halo parecendo ali. Quando ele fala pelos olhos sobrenaturais, é pela fé. Um profeta, por exemplo, ele tem o seu consciente com o seu subconsciente bem pertinho um do outro. Ele é um vidente. Ele é um vidente. Ele é criado e formado para ver as coisas. Eu não posso, você não pode, nós não podemos ver o sobrenatural. Nós precisamos o quê? Dormir. E quando nós dormimos, nós tenhamos sonhos. Aí Deus te dá um sonho. Vamos dizer, se Deus te dá um sonho, o que ele faz? Ele tira você do seu corpo e leva você lá naquele lugar. Você vai lá no sonho. Aí quando você vai lá, vê tudo como é, aí você volta de novo no seu corpo, o sonho passou. Se é dado por Deus e é verdadeiro o sonho, você fica lembrando daquele sonho. Aquele sonho te marca. Até que ele venha cumprir. Quando ele cumpre, ele é de Deus, porque é verdadeiro. Se ele não cumprir, não é de Deus. É um sonho que você teve da carne, ou seja, comeu muita pimenta malagueta e deu dor de barriga e começou a sonhar. É isso. Você entendeu? Mas se é de Deus, não. Ele vem cumprir, porque ele tem que cumprir. Agora um profeta não. Um profeta não precisa de dormir. Ele está de olhos abertos, Deus cruza a visão na frente dele. E mostra toda a sua vida para ele. Todo o seu passado que você passou. Ele mostra tudinho para ele. E diz assim, olha, tenha cuidado com ele, porque ele não é esse que ele está falando, não. Ele é esse daqui, ó. Esse é o vidente. É o profeta. E aqui o Mombrana, ele está mostrando. Por que ele está falando que só vê com o olho da fé, o sobrenatural? É porque, na verdade, ele está falando para uma igreja. Para a sua igreja, para os seus filhos, para o seu povo. Mas, na verdade, o Mombrana via. Ele chegava, ele falava 1, 2, 3, está do meu lado. Ele via ele chegando. Aquele anjo nunca deixou o Mombrana. Todo tempo ele estava com o Mombrana. Você entendeu? Agora, nós não. Nós para ver, nós temos que ver com os olhos sobrenatural. Os olhos da fé. Pois bem, vejam bem. Não podemos ver nada. Olha, todavia, a não ser pelos nossos olhos sobrenaturais, é que podemos ver um halo aparecendo ali. Esse é o Filho de Deus, o Logos. Posso vê-lo com toda a eternidade. Olha como eu achei isso aqui é bonito e profundo. É como você pegar o seu pequeno ou a sua pequenina. Toma, filho, eu trouxe essa boneca para você, vai brincar com essa boneca. Eu comprei um fogãozinho, vai brincar com esse fogãozinho. Eu comprei uma bola para você, filho, vai brincar de jogar bola. E o filho fica brincando ali com aquilo dali. E Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus feito esse halo branco, estava brincando com o que na porta da casa do pai dele? Com o que ele estava brincando? Com a eternidade. Com a eternidade. Olha como que ele estava brincando. Isso aqui que o profeta disse. Vejam, podemos ver esse halo. Vejam, o filho brincando com uma criança ao redor da porta do pai. Vê. E então, em sua mente criativa. Isso era o filho. Não,
Tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado por Ele. Nada do que foi feito sem Ele se fez. Tudo foi Ele que o fez. Você entendeu? Aí ele brincando com aquilo, em sua mente criadora, ele fez um esboço. Como seria os céus? Como seria o mundo? Como seria tudo? Aí você vai ver aqui que ele não era outra coisa a não ser Deus mesmo. Porque quando ele diz assim, haja luz, o que houve? Houve uma explosão. Houve uma explosão. E naquela explosão, irmão, aí formou aquele átomo. E saiu um projétil incandescente e aquilo voou. Ele ficou olhando aquilo por 200 milhões de anos-luz. Voando no infinito, na eternidade. Disparem. Ele parou lá. Outro voou, outro pedaço. E ele ficou olhando aqui, ó. Milhões de anos. Formou tudo lá no céu. Formou tudo, aquilo que você vê, as estrelas, a lua, o sol, todo tipo de coisa. Ele formou. Quem? O Filho. Esse halo branco, essa luz, o Logos, que é esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Você pode ver que aqui está aqui Logos, Filho de Deus, e aqui está as características. Aqui está os atributos. Vamos chamar, é o atributo dele. São os atributos dele. Põe aí, irmão. Eu vou ler aqui, mas olha lá. Aqui está palavra, Cristo, Cordeiro, coluna de fogo, Holy Ghost, não é isso? Nuvem. Tudo isso, a nuvem, cadê ela? Tem a nuvem aqui? Nós temos, cadê ela? Aqui, ó, essa nuvem aí. Tudo isto, quem formou? Foi o Filho. Deus na forma do Logos, ungido, foi Ele que formou. Tudo isso, pelo quê? Palavra. Aí Ele foi chamando tudo pela palavra falada, foi chamando tudo pela palavra falada. E aquilo veio à existência. Aí você vai observar que Ele criou todo o exército celestial. Lá em cima. O que Ele estava fazendo? Ele estava fazendo a sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia de Deus foi feita ali em cima, nos céus. Nós falamos em cima porque é a intenção, é a mente da gente que é em cima. Fala em cima, mas não existe esse negócio de em cima e nem embaixo. Você sabia que não existe? O universo, ele não tem altura e nem... Ele é isso daí, você está vendo. Se você subir é o universo, se você descer é o universo, como se chama. Agora mesmo você está dizendo assim, olha, lá no Japão, que hora é? 11 horas, não é isso? 11 horas, deixa eu olhar aqui no meu relógio. 11h25, lá no Japão, da noite, do dia. O Japão olha lá e fala assim, agora lá no Brasil é 11h25 do dia. Aí você fala assim, ó, se você cavar para baixo, você vai bater na cabeça do japonês. Ele vai dizer do mesmo jeitinho, se você cavar para baixo, você vai bater na cabeça de um brasileiro. É verdade. Por quê? Porque não existe esse negócio de altura ou de profundidade. Tudo é um universo, é um infinito. É um infinito. Aí quando Deus criou todos os astros, e esses astros estão lá, eles estão lá parados, cada um no seu lugar, segundo a palavra de Deus, em obediência ao seu Criador. Entende o que eu digo?
Aí ele formou a terra. Quando ele disse formou tudo ali em cima, como nós dizemos, aí ele disse: agora vamos fazer algo tangível. Vamos fazer lá embaixo agora uma terra. Ele mesmo, o próprio Filho Logos, Deus feito, Logos, teofania. Aí então ele formou a terra, fez a terra. Ele fez uma terra que era uma bola de neve, um gelo. Ela não tinha formação nenhuma. Ela era vazia. Havia treva na face do abismo. Formou a terra no meio do infinito. No meio do infinito, irmão. Nós estamos aqui no meio do infinito. Para baixo é infinito, para cima é infinito. Todo lado é infinito. Pega um avião aí e some. Esse avião some e lá você nunca chega no final. Aí você pensa: eu estou subindo, está nada. Esse avião está rodando por aí, você nem sabe onde ele está. Você entendeu? Então eu que não sei chamar aquelas linhas que tem lá na atmosfera, atmosfera, não sei o que lá, etc, etc. Porém, eles formam os aviões, que um sobe uma altura, outro sobe mais alto, outro sobe mais... Aquele que sobe essa altura, ele não pode subir mais, porque senão ele se perde. O outro sobe a outra altura, não pode subir mais, porque se perde. Cada um, ele tem uma lei, que é formada pelo próprio fabricante, que ele não pode superar aquela lei, porque senão ele se perde. A espaçonave não. A espaçonave ela é formada e criada, fabricada para chegar num planeta desse, na Lua. Pode ver que quando chega na Lua, você já viu um astronauta na Lua, ele fica flutuando, ele tem que ter um peso, porque a atmosfera lá não é igual essa daqui, a nossa. Você entendeu? Aí então, o que acontece? Ele fez a terra aqui, no meio desse infinito, esse globo no meio desse infinito. Ele fez ela e fez aqui como uma bola de neve, de gelo. Mas dentro dessa bola de gelo tem terra, tem mar, tem material explosivo, perigoso. Você entendeu? A própria água é explosiva. A própria água é explosiva. Tem o petróleo, tem o óleo diesel, tem a gasolina, tem o gás, tem tudo nela. Você olha, mas essa terra é grande. Que grande nada. Isso tem 42 milhões de metros quadrados, 225 metros quadrados. Você fala: mas ela é muito profunda. Que profunda? Ela tem 12 mil metros quadrados e 875. Mombrand disse: ela é como uma casca de ovo. Como uma casca de ovo. Ela já está tão fininha de tanto sofrer terremoto, de tanto sofrer os furacões, tremor de terra, bomba e tudo mais. Ela já não está mais suportando, ela já não está aguentando. A própria terra está gemendo. Ela está querendo passar por uma transformação, ter uma nova terra. Como o céu também, um novo céu. Você entendeu? É a situação. Bom, aí então, quando Deus formou essa terra nessa forma, aí então, Ele criou o Sol. Aí você vê que todos os planetas giram em torno do Sol. Todos giram em torno do Sol. E Ele foi simplesmente o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Isso significaria: Deus trouxe a terra para perto do sol. E aí então a terra começou, aquela neve começou a se derreter. Aí apareceu o Alasca, aí apareceu o mar, aí apareceu a terra firme. Você entendeu? O Alasca bravio que chama. E foi põe cada coisa em sua ordem. Veja, irmãos. E essa parte que nós estamos, que chama terra firme, ela ainda é perigosa, porque tem ainda o que lá debaixo dela? Ele chama de vulcão, mas a parte vulcânica, mas é o inferno. É o inferno. Isso a Bíblia chama de inferno.
inferno. Você entendeu? Então temos até, ela divide, tem 3 coisas aqui. Tem lá aquela parte que é o inferno, que é a parte só de fogo. Mais na frente tem um manto, aqui em cima tem um manto, que faz com que o calor do inferno não sobe aqui em cima, para atingir os seres vivos aqui em riba. Então as placas fecham. Você entendeu? E nós ficamos aqui em cima. Bom, nós falamos em cima, né? E o inferno está lá embaixo. Esse dia eu estava lendo no livro aí da história deles aí, eles dizendo assim que eles cavaram um buraco e cavou, parece que quase 2.000 metros de fundura. E quando eles chegaram lá perto, eles não pôde cavar mais, porque os aparelhos deles não conseguiriam o aquecimento, não aguentavam o aquecimento. Mas eles poderiam ouvir ruídos. Eles ouviam ruídos como se fosse de pessoas em desespero, gritando. Você entendeu? Porque assim, isto é a verdade. E o irmão Branham fala, como que esses doutores em divindade, esses teólogos, querem desafiar a palavra de Deus, dizer que não existe inferno? Esses teólogos que têm cérebro de amendoim, quando eles estão assentados em cima de um caldeirão de fogo, irmãos, eu fico feliz quando vejo umas coisas dessa. Isso é a verdade. Daqui a uns dias vai explodir tudo. É um mistério, é um segredo de Deus que está aí, parado. Hora de chegar a hora certa, você vai ver o que isso vai virar. Não vai demorar muito não, não vai demorar muito. Então você vai ver que aí então ele formou a terra, formou tudo o que tem e criou todas as coisas, os animais, criou tudinho, pôs aqui na terra. Aí o que ele disse? Aí ele falou, por último ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa, no plural, a nossa imagem e semelhança. O que Deus é? Corpo teofânico. Você entendeu? E ele fez o homem à imagem dele. O que é o seu corpo, o seu espírito? É um espírito, você é um espírito, irmão. Você sabe que cada um de nós temos um espírito. O verdadeiro é o nosso espírito, que é feito à imagem de Deus. E o nosso espírito tem alguma coisa? Tem sim. Nosso espírito tem sentido, tem 5 sentidos, nosso espírito. Ele é um ser, é um corpo, mas é um corpo teofânico. É uma teofania dentro de você. Você entendeu? Você tem lá imaginação, consciência, memória, raciocínio e os afetos. 5 sentidos. E mais um 6º sentido, que é a fé. Está lá. Aqui esse corpo de fora, ele deu para nós entrar em contato aqui um com outros. Os 5 sentidos. Visão, tato, paladar, olfato e audição. É só aqui. Mas esse homem que ele fez a imagem dele, ele fez espírito. A imagem dele, que só pode ver com os olhos sobrenaturais. Quando ele formou o homem, que ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí então sai lá assim, e criou Deus o homem, a sua imagem o criou. Esta palavra aqui, ó. Esse logos aqui, ó. Põe lá, irmão, de novo. Lá, esse de baixo lá, logos. Criou tudo pela palavra falada. Você entendeu? Holy Ghost é o Espírito. É o Espírito.
Coluna de fogo. O que é a coluna de fogo? Ninguém via Deus, mas via a coluna de fogo. Era o seu atributo, ele estava dentro daquela coluna de fogo. Quando Moisés foi atraído por Deus para ver aquele fogo queimando a sarça, e a sarça nunca consumia, e ele foi atraído, e ele foi ficando curioso, e foi se aproximando, foi chegando. De repente ele parou, ficou olhando, aí a voz saiu da sarça ardente: Moisés. Ele disse: Senhor, já inclinou. Tira a sandália dos seus pés, porque a terra que estás pisada, santa é. Vê? Quem era aquele que Moisés viu? Moisés viu o fogo, e a voz saiu, mas não viu ele. Ele é invisível. Então quando ele mandou Moisés tirar Israel do Egito, para levar a terra prometida, Moisés via a coluna de fogo, mas não via Deus. E daquela coluna de fogo Deus falava com Moisés: Moisés, por que está apavorado, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. O que você tem na mão, Moisés? Ele disse: eu tenho uma vara, Senhor. Então fere as águas com essa vara e fale a palavra. Agora, quem foi que abriu o mar? Era Moisés? Não, foi Deus que abriu, irmãos. Foi a coluna de fogo. Abriu o mar. Israel passou por terra seca. Quem foi que mandou o faraó escolher os melhores cavalos, os melhores soldados, os melhores carros, para ir atrás de Moisés com o Israel? Foi Deus. E não tinha jeito de faraó não fazer, porque quando Deus fala, não tem quem resiste. Não tem quem resiste. Faraó jamais resistiria. Não tinha condição. Deus diz: pega os seus melhores escolhidos cavalos, os seus melhores escolhidos carros, os seus melhores escolhidos soldados. Vai atrás de Moisés, pega Israel, traga de volta, coloca para o resto da sua vida no cativeiro. Ele saiu, mas saiu naquela fominha para pegar. Quando Deus viu que ele estava muito encostando perto de Israel, o que Deus fez? Levantou um fogo na frente dos cavalos de Faraó, e os cavalos paravam porque o fogo não deixava tocar e para frente, e fez com que as rodas das carruagens de Faraó girassem lentamente. Eu pergunto, como que aquelas rodas giravam lentamente? Era o fogo que estava na frente, não deixava eles correr. Você entendeu? E Israel ganhava terreno. Quando Israel atravessou do outro lado, que Faraó estava no meio do mar, Deus disse: agora, Moisés, fere de novo a água e fecha. Diga para Israel que você vai fazer uma coisa nova que nunca fez, e aqueles que eles viram nunca mais eles vão ver na vida. Que era Faraó, que era o soldado de Faraó e tudo mais. Feriu as águas, matou eles. Quem fez isso? Essa coluna de fogo. Quem era essa coluna de fogo? Era o Logos, era o Filho, era o próprio Deus. Tira sua mente da carne agora, olha no Espírito Santo. Você viu? Essa nuvem aí ele criou. Como é que ele criou essa nuvem? Como foi que essa nuvem foi criada? Através da presença dos seres angelicais, 7 anjos. 7 anjos. Formou o rosto de Jesus Cristo assim. Você olhando assim, você vê lá os olhos, o nariz e a barba de travessadas. Você está vendo? Em perfil. Ele mesmo. Bom, aqui você vai ver do outro lado aqui, palavra Cristo Cordeiro. É o mesmo. Palavra Cristo Cordeiro.
É o mesmo. Você sabe que quando quando ele criou o homem à sua imagem, e disse assim para o homem: enchei e multiplicai sobre a terra, e dominai sobre as aves dos céus, e sobre os peixes do mar, e sobre os animais do campo. Ele falou aquilo, não foi para o Adão físico, ele falou para o Adão teofânico, que foi feita a imagem dele. A própria esposa, seja, que não era ainda a esposa dele, a própria Eva estava em Adão. Você vê aonde estava a posição da mulher. A posição da mulher ante Deus. Ela estava em Adão, porque quando Deus criou Adão, ele criou o espírito masculino e o espírito feminino. E disse: enchei e multiplicai sobre a terra. Deus deu para Adão essa companheira espiritual já. Um ser angelical. Já estava nele quando Deus formou o próprio Adão, espírito teofânico. Já estava nele. Correto? E aí então foi formado a Eva. Você vai ver que quando Deus formou todos os animais, de par em par, cada um, ele olhava no cavalo, tinha um cavalo e a égua. Ele olhava no boi, tinha um boi e a vaca. Ele olhava no galo, tinha um galo e a galinha. Olhava no homem, só estava ele. Só ele. Ele disse: não é bom que o homem fique só. Eu tenho que fazer uma companheira para ele também. Você vê? Aí o que ele fez? Aí ele formou o homem do pó da terra. Esse homem que foi formado do pó da terra, que é esse corpo humano aqui que nós temos, esse corpo humano, ele não é a imagem de Deus. Ele não é a imagem de Deus. A imagem de Deus é o que está dentro dele. Esse de fora é a imagem do macaco, a imagem do urso. Ou seja, ele é a imagem de um corpo animal, irracional. Por isso que as nossas mãos parecem com a mão de macaco. Pega a mão do macaco, põe pertinho dele para você ver. É a mesma coisa da sua. Pega a mão de um chimpanzé, põe pertinho da sua para você ver. É a mesma coisinha. Pega o pé do urso, põe o seu perto dele para você ver. É a mesma coisinha. Eles eram um animal irracional. Nós somos um animal racional. Animal de sangue quente, chama assim. Sangue quente. Você entendeu? Esse animal que ele fez, ele apanhou aquele espírito, o homem espírito, masculino e feminino, e colocou nesse corpo físico, feito do pó da terra, 16 elementos, luz cósmica, petróleo, cálcio, potássio, enxofre, etc. Formou esse corpo humano. Ele entrou ali como se fosse uma árvore fincada no chão, porém duro. Não tinha vida. Foi um corpo feito à imagem. Haja um corpo. Ele fez, haja um corpo, apareceu o corpo lá. Ele tem um poder da palavra falada e criou o corpo. Aí pegou, Adão, entra nesse corpo. Ele entrou no corpo e veio e soprou na narina dele. E deu o fôlego da vida e fez alma vivente. O fôlego da vida que Deus soprou em Adão não foi o que ele deu para o boi e para a vaca, não. Você acha que Deus ia soprar na venta de uma vaca? Não, mas do homem ele soprou. Ele soprou no nariz do homem, e deu para ele o fôlego da vida. Esse é vida eterna, irmãos. De Deus não sai nada morto, ou nada pela metade. Deus sai o que ele é, a eternidade. Foi vida eterna que saiu de Deus para Adão. E fez alma vivente. Então Adão se locomoveu e andou.
foi lavrar a terra, tudinho, mas só estava ele sozinho. A companheira dele estava nele. Estava nele. Quem criou esse Adão? Foi o Logos, o Filho, o próprio Deus. Ele é o criador de tudo. Você viu aqui, ó, esse raio aqui, significa que ele cria tudo. Tudo foi criado por ele. Quem é ele? É Deus. Deus é espírito, ele não tem nada. Então ele criou um Logos, esse corpo teofânico. Quando ele criou esse corpo teofânico, e você vai observar, ele criou os seres humanos, fez o homem, e aí fez, depois deu ao homem um anestésico, anestesia, ele derruba, é como um médico. O que o médico faz? Aplica o anestésico numa pessoa, derruba ele primeiro, para depois dar a cirurgia. Deus derrubou Adão, anestesiou ele e fez uma cirurgia em Adão. Tirou das costelas de Adão um fio de costela. Ele não formou a mulher de um pedacinho de barro diferente. Ele podia muito bem ter feito se quisesse, mas não podia fazer. Ele podia fazer assim, ó, jogar um punhadinho de terra para cima, haja um corpo. E a mulher aparecesse, ele pegasse aquele espírito feminino, todo delicado, amoroso, colocasse. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso para não dar invasão. Porque quem foi feito à imagem do homem foi o espírito, não carne física. Foi espírito. Foi a imagem do homem. Então, espírito não tem diferença, irmão. Não tem espírito fêmea quanto ao espírito, mas ele formou isso daí. Quando ele formou esse espírito da mulher no homem, esse espírito amoroso, delicado, aí formou o corpo dela, tirada de Adão, pegou aquele espírito, colocou nela. Quando Adão olhou que voltou, lá estava a Eva. Foi chamada como? Varoa, porque do varão foi tomada. E ele disse, ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ali estava os dois pactos, um diferente, inteiramente do outro. Um feminino e outro masculino. Os dois pactos. Então o que aconteceu? Depois que ele formou tudo isso, ele criou tudo isso, e veio a queda, veio o pecado e tudo mais, e atribuindo cada dia mais as consequências para o homem. Aí quando você vai ver que Deus, antes que ele fosse feito carne, o próprio Deus, eu estou falando, mas está aqui, depois se vocês quiserem a mensagem, está aqui. Está aqui a mensagem de Hebreus, Mombrana fala disso daqui, né? Mensagem de Hebreus, parágrafo 131 ao 134. Aí você vai ver que quando Abraão vinha da matança dos reis, com o troféu da vitória na mão, aí então, quem encontrou com Abraão? Melquisedeque. Melquisedeque encontrou com Abraão. Aí tem dois Melquisedeque? Não tem dois Melquisedeque, só tem um. Só tem um Melquisedeque. Esse Melquisedeque encontrou com Abraão e ele era o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém, rei de paz, rei de justiça. Era o que ele era. Abençoou Abraão com todas as bênçãos do Espírito Santo e a quem também deu a ceia para Abraão. E diz, bendito é o Deus Altíssimo de Abraão, que abençoou Abraão com todas as bênçãos. Você vê, esse Melquisedeque aí, era esse mesmo Elohim chamado Jesus. Põe lá de novo, irmão. Olha lá, Elohim Jesus. Pode ver que Abraão chamou ele de Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Quando ele apareceu para Abraão lá e apareceu para Abraão cá. Ele apareceu duas vezes para Abraão.
Essa ele apareceu a Abraão vindo da matança dos reis, e a outra ele apareceu lá na tenda de Abraão. Ele desceu ali num corpo humano, formou dois corpos, ele pegou um punhadinho de terra, haja um corpo, entra aí Miguel nesse corpo, que era um anjo dele. Pegou outro punhadinho de terra, haja outro corpo, entra aí Gabriel, no outro corpo. O Gabriel entrou, e ele formou o outro corpo, e ele mesmo entrou no outro corpo. 3 homens vêm visitar Abraão. Abraão era espiritual, ele não era denominacional, como Ló. Ele olhou e sabia que só existia um Deus, não 2, 3, ele sabia que só existia um. O que Abraão fez? Abraão disse, meu Senhor, porque ele viu que 2 eram anjos, e um era só Deus. Que era esse Elohim aí. Você entendeu? Mostrando que esse Elohim aí era feito de carne, que era o corpo anterior de Jesus. Com uma diferença, que esse Elohim aí, ele não foi gerado de mulher, ele foi criado pela palavra falada. Não é mesmo? Formou o corpo da palavra falada e entrou naquele corpo, mas era um corpo de carne humana, porque era feito de 16 elementos do pó da terra, como você e eu e nós somos. Jesus foi. A prova é que ele era de carne, que quando ele chegou lá com Abraão, o que Abraão disse para Sara? Sara, prepara aí, Sara, uma manteiga tirada do leite da vaca. Manda o Senhor matar um vitelo, Sara, e assar e trazer para o meu Senhor. Traga aí, Sara, o leite para ele. Você acha que o corpo teofânico come? Teofania não come, irmão. Ele é um corpo espiritual. Quem come é o corpo feito de carne. E Elohim comeu churrasco com Abraão. Abraão lavou os pés de Elohim. Logo então, quem formou aquele corpo? Foi esse aqui, irmãos, o próprio Jesus, o Logos, o Filho. Nada do que foi feito, sem ele se fez. Como disse a Bíblia em São João 1, o verso 3. Tudo foi feito por ele. A palavra, você entendeu? Bem, quando foi para cumprir a profecia que ele havia predito pelos lábios do profeta Isaías, 800 anos já tinham passado. Lá a Virgem vem, a Virgem Maria. Esse mesmo Logos desce na presença da Virgem Maria. O próprio Filho, Logos. A teofania, esse corpo teofânico, a coluna de fogo, a palavra falada, o Espírito eterno. Forma-se o corpo humano, chamado Jesus. E aí você vai ver que quando Maria estava gestante, já para dar luz àquela criança, José não conhecia aquilo dali, Deus não tinha avisado nada para ele, ele ia deixar Maria secretamente. Aí o Deus mesmo aparece para ele em sonho e diz: José, filho de Davi, o justo, não tema deixar Maria sua esposa, porque o que nela está gerado é obra e graça do Espírito Santo. Ela terá um filho e será chamado, seu nome, Jesus. Que o profeta Isaías predisse em Isaías 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E lá mais na frente em Isaías, capítulo 9, o verso 6, ele vê o menino nascer. Antes que ele nascesse, ele via ele nascer.
Ele disse: e um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o Clemente está sobre os seus ombros, e nunca terá fim. Aleluia! Que coisa, irmãos. Aí de repente essa virgem concebe, 9 meses nasce o menino, Jesus. Quando você nasce, como é que você é chamado de menino? Quando você nasce, como é que você é chamado de menina? O que é? É menino ou menina? Menino. É menino ou menina? Menina. Mas eu pergunto, seu nome é menino? Seu nome é menina? Não. Depois é levado no cartório. Como é o nome dele? É fulano de tal. É ciclano, beltrano. É o seu nome. Quando Jesus nasceu, ele foi chamado de menino. São títulos. Ele é todo título que você pensar. Lírio dos vales, Rosa de Saron, Jeová Rafa, Manassés, Deus conosco, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Tudo isso é o nome dele. O título dele. Mas ele teve um nome, mano. E se não foi chamado Senhor Jesus Cristo. É o nome do Pai dele. Porque o Filho traz o nome do seu Pai. Esse é o nome redentor, que nos redimiu. Só há salvação nos céus e debaixo dos céus e na terra, sobre este nome, Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando aqueles pastores estavam lá no campo, na vigília da manhã, rebanhando o seu rebanho, guardando o seu rebanho, Deus apareceu para eles e disse para eles: hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Senhor, o Cristo, o menino. Aí você vai ver ele diante daqueles fariseus. Eles não aceitavam ele de jeito, eles tinham uma raiva dele que só, como hoje. Como hoje. Ele disse para eles bem assim: ó, eu vim em nome de meu Pai, vós não aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, esse vocês aceitarão. Um nome batista, um nome presbiteriano, um nome assembleiano, um nome metodista, esse vocês aceitarão. Ele sabia disso. São João 5, verso 43, ele fala isso. Essa é a maneira correta da Bíblia. Deus nos abençoe. Deus nos guarda. Deus nos ajude. Amém? Tem mais aqui, mas não tem mais tempo não. Nós vamos encerrar por um momento aqui. Você entendeu? Que Deus nos abençoe e que Ele possa acrescentar essa revelação mais e mais nas nossas vidas. Você quer as mensagens? Eu vou passar para vocês aqui. Pergunta e resposta sobre o Gênesis, parágrafo 11 ao 15. Pergunta e resposta sobre o Gênesis, parágrafo 26, 27, 33, 34. Hebreus capítulo 4, parágrafo 131 ao 134. Confronto de Efésios com Josué, parágrafo 99 e o 100. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 21, 32 ao 35. Eu estou passando antecipado, porque isso aqui eu não entrei ainda não. Pergunta e resposta, número 3, parágrafo 81 a 85. Tudo isso tá, esses conteúdos que nós ouvimos agora essa noite. Entendeu? Esse é o nome que você deve aceitar. Esse é o Deus que você deve aceitar, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, por favor? Vamos fazer uma oração. Você vai orar agora do seu modo, do jeitinho que Deus colocar no seu coração, esta oração de Jesus Cristo. Vamos orar? Ore aqui, irmão Carlete, por favor. Com a igreja. Todos, vamos orar. Senhor Deus,
Nós dependemos inteiramente do Senhor. Concede, Senhor, o desejo sincero de cada coração. Meu Deus, concede a cada um vigor, coragem. Ajuda, Senhor, a continuar com os nossos pés firmados neste caminho. Senhor, que as nossas transgressões, que os nossos pecados sejam lançados no mar do esquecimento. E que todas as pessoas, meu Deus, que cada irmão com esta sinceridade de alma, possa, meu Deus, nesta noite, chegar aos teus pés, e com suas orações, meu Deus, atingindo o trono da graça, alcançando, meu Deus, a tua misericórdia. Senhor, ser com cada pessoa, meu Deus, concedendo-lhe, ó Pai, aquele desejo sincero, aquela vontade pura, meu Deus, de te adorar, de te servir, de viver uma vida, meu Deus, inteiramente moldada na tua palavra, de viver uma vida, meu Deus, seguindo os moldes da tua palavra. Meu Deus, que cada pessoa possa, meu Deus, que cada irmã possa nesta hora, meu Deus, firmar um novo compromisso, ter as suas vidas completamente rededicadas a Ti. Seja, meu Deus, o Senhor operando de uma forma, meu Deus, extraordinária, em cada família, em cada casamento, em cada filho, em cada irmão. Senhor, dê coragem, dê inteligência, dê prudência, sabedoria a cada um de nós que necessitamos. Senhor, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, seja derramado de uma forma gloriosa, que aquela pessoa que ainda não tem alcançado, aquele que ainda não tem passado pela experiência do novo nascimento, aquele que não tem passado pela experiência do batismo do Espírito Santo, que possa, meu Deus, nesta noite alcançar esta tão grande vitória, esta vitória tão tremenda, esta vitória tão necessária. Meu Deus, nós nos entregamos a Ti de tal maneira, Senhor, que não há reservas. Meu Deus, que não tem nenhuma, Senhor, nenhum questionamento, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Queremos estar em Tuas mãos, queremos estar sob Teus cuidados, queremos, meu Deus, viver uma vida reta que Te agrada, queremos, meu Deus, obedecer a Tua palavra em toda a nossa maneira de viver. Eterno Deus, nós nos aproximamos de Ti nesta hora, Senhor, em que um ano tem se findado, ó Deus, e um novo ano está entrando, está iniciando, assim como esse ano está nascendo, meu Deus, que nós também venhamos nascer em uma fé mais concreta, em uma fé mais sólida que uma vez o Senhor tem dado a cada um. Meu Deus, não deixa-nos lançar isto fora, não deixa-nos, Senhor, desperdiçar aquilo que o Senhor nos tem dado. Meu Deus, não permita que nós venhamos fazer algum descaso por este preparo feito por mãos de anjos, mas que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu, que nós possamos dar valor, que nós possamos dar mais crédito a isso.
Que nós possamos, meu Deus, de alguma forma sermos mais prestativos. Que nós possamos de alguma forma, meu Deus, oferecer o nosso serviço, o nosso sacrifício a Ti. Que nós possamos, meu Deus, cada dia mais estar próximos do Senhor, fazendo somente a Tua vontade, vivendo uma vida, meu Deus, na transparência do Teu Espírito, vivendo uma vida, meu Deus, inteiramente coordenada, dirigida pelo Senhor. Deixa-nos, Senhor, olhar para nós mesmos. Deixa-nos, meu Deus, fazer uma avaliação. E permita, Senhor, que doravante nós possamos conseguir, ó Deus, viver uma vida que nos leva mais próximos de Ti, e estejamos inteiramente aos Teus pés, Te suplicando e vivendo uma vida rendida inteiramente ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Novo que temos em Aleluia, amém. Assentai-vos, vamos cantar um hino, irmãos. Vamos cantar o hino 66. Eu acho que depois agora, né? Tem um lanche, né, irmão? Tem um lanche aqui. Aí então depois nós vamos lanchar, né? Pode lanchar ali. E aí nós vamos tocar na frente. Vamos cantar o hino 66. Ano Novo. Rompe a aurora, vai-se embora, mais ano de amor. Não temamos, prossigamos, lutando mais a dor. O ano vindo nunca mais veremos. O ano novo hoje recebemos. Viver o belo dom que Deus nos dá. Temos nós por sua cruz. Quando vindo nunca mais veremos. Quando novo hoje recebemos. O belo dom que Deus nos dá. E os santos mais ano que anuncia seu
agora dizer a vocês, o meu desejo para cada um é que Deus o assegure, o sustenta com a sua destra, dando vocês mais visão, mais conhecimento, uma revelação, fé, para receber as coisas de Deus e resistir os atos malignos e vencer cada batalha, cada luta, até vencer a última luta e ganhar a guerra. Amém? Que sejam fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Somente crer na sua palavra e mais nada. Seja mais rápido possível que você puder, se não é batizado ainda, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque qualquer hora dessa, tudo tomará outra direção. A noiva subirá. E você vai dizer, eu fiquei. Isto é verdade. Então, aquele que entrou, que não entrou, procura entrar o mais rápido possível. Isto é verdade. É a minha palavra para cada um. Deus os abençoe, Deus os guarda, Deus os protege e te dê um bom ano novo, bem próspero, com aquela prosperidade de Deus. Amém? Que Ele acrescenta nas vossas vidas aquilo que Ele deseja acrescentar. Que Ele cumpre a sua vontade, os seus desígnios em cada um de vocês. E todos sejam abençoados. E uma bênção, seja uma bênção para o outro. Isto é a verdade. E nós juntos formamos as bênçãos de Deus. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos lanchar, né? E depois do lanche, daí meia hora, uns 45 minutos. Vamos dizer assim, 45 minutos. Regressamos novamente, tá bom? Deus nos abençoe por enquanto.